E o Phelps, que no intervalo do jogo estava preparando todo o roteiro pro vídeo, o São Paulo dominante, o São Paulo, enfim, jogando bola novamente. Primeiro tempo do São Paulo, o melhor do ano, nem com o Crespo. Ixi, pelo amor de Deus. O primeiro tempo que eu assisti, o São Paulo não jogou com ninguém no ano. Nem perto disso. Então, o jogo caminhava para isso, o São Paulo dominante, o São Paulo bem. E aí, no segundo tempo, é óbvio, como eu falei no TikTok, no pós-jogo rápido no TikTok, natural São Paulo baixar as linhas, Botafogo atacar mais. É natural, rapaziada. Isso é do futebol. Quando você faz um bom primeiro tempo, como o São Paulo fez, a entrega que teve, né, era para matar o jogo, era para fazer mais gols, não fez. Então, esse 1 a 0 era muito pouco. Tinha que fazer o segundo no segundo tempo, né? E teve chance. Enfim, a gente vai conversar sobre esse jogador que perdeu o gol lá. Então, é natural, né? E aí, quando chega o segundo tempo, eu esperava o São Paulo menos melhor do que no primeiro, só não esperava que ia ser pior do que foi no primeiro tempo. Eu achei que o São Paulo ia baixar um pouco de nível, mas não como foi. Um negócio ridículo, rapaziada. Ridículo, né? E aí, como eu também comentei no pós-jogo do TikTok, o Botafogo pressionando o São Paulo, né? Chegando mais próximo do empate, o Dorival Júnior tem a brilhante ideia de tirar um ponta, né? Depois vocês me confirmam se é o Ferreirinha que sai. Eu acho que sim, né? Então o Tapia entra no lugar de um ponta. O ponta faz uma função muito importante num jogo como esse, porque ele faz a função de subir e descer do ataque, né? Acompanhar a lateral, voltar para marcar, uma função importante. Então, pensando assim, se um ponta cansa, você vai colocar um outro ponta. Ou um jogador que faz uma característica igual ou parecida com o que o Ferreirinha faz. E aí entra o Dorival Júnior, né, que é o principal personagem para mim do jogo, coloca o Tapia no lugar do Ferreirinha. Qual é a característica que o Tapia tem parecida com o do Ferreirinha? A má finalização? Talvez. Pelo amor de Deus. E aí fica o Tapia no ataque, junto com o Caleri. Dois jogadores da mesma função, dois jogadores com características ou no esquema de jogo, né? As funções que eles exercem em campo parecidas, que é atacante, né? Jogadores pesados que, quando você precisa de alguma coisa, que é a marcação, que no segundo tempo você precisava de um jogador que marca, um jogador que acompanha o outro jogador, você não tinha, porque você tinha dois jogadores no ataque como Caleri e Tapia. E aí, Dorival? Será, rapaziada, que o torcedor pega muito no pé de técnico? Ou é só uma função desnecessária, é só uma vontade desnecessária de qualquer técnico que chega no São Paulo e fazer cagada? Não precisava disso. O Botafogo foi atacando e chegou no gol. E também, vou repetir, rapaziada, prestem atenção no gol que o São Paulo toma. A imagem mostra depois o Alan Franco debatendo com o Rafael, né? E como eu comentei, a ideia, você vê na cena, a questão não é nem se o Rafael falhou ou não. A questão é o Alan Franco não respeitar o goleiro do próprio time, né? Porque se o Rafael fosse um goleiro respeitado dentro do elenco, um goleiro acima da média, como o Barolo diz, se o Rafael fosse um goleiro nota 6, como o Barolo tanto fala, e é muito criticado por isso, olha só, o Alan Franco não ia estar debatendo com o Rafael ali. Um cara que não é da posição, um zagueiro indo falar com um cara que é da posição, que na cabeça, na visão do Alan Franco, que é um zagueiro, falhou, né? No lance do gol do Botafogo. Olhem que absurdo. O cara não respeita. Porque se o Rafael fosse um goleiro como os rivais têm, né? No Corinthians, por exemplo, eu duvido muito que um zagueiro ou um jogador vai chegar no Hugo Souza. Hugo Souza, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Irmão, silêncio. Os caras têm goleiro. Eu sou o Hugo Souza. Quem é você? Entendeu? O Rafael não pode falar isso. Rafael não pode falar para o Alan Franco. O Alan Franco, eu sou o Rafael. Então é isso. Quando muita gente debate que o Rafael é bom, né? Nem o zagueiro do São Paulo respeita o goleiro. É isso aí. São Paulo vai se complicando na tabela, né? Uma tabela que está muito embolada. A distância antes da rodada era de 6 pontos, né? E provavelmente vai diminuir essa vantagem, né? Já vai chegar a Copa, essa parada que era para ser tranquila, São Paulo vencesse hoje, vencendo o Boston River na semana que vem, era para ser algo mais tranquilo, né? E, bom, parece que não vai acabar sendo, né? O jogo hoje, rapaziada, primeiro tempo do Wendel,
tava espetacular. O Wendel tava fazendo uma partidaça, né? Lucas Ramon bem também. O Arthur mais uma vez bem, né? O São Paulo tava muito bem. Depois entra o Pedro Ferreira, que eu torço muito por ele. Um moleque que tem muito potencial, né? Só que ninguém coloca ele para jogar, né? Às vezes pode estar no contrato, que é proibido colocar jogadores da base, né? Bom, um jogo triste, rapaziada. Complicado. Mais um dia triste sendo São Paulino. Bom, é isso. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o final de semana de vocês. Como sempre, rapaziada. Vamos São Paulo.